Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, venha ao encontro da sua necessidade, agora, nesse momento. Que a palavra dele, que nós temos anunciado, venha se cumprir na sua vida hoje. Venha se cumprir na sua vida hoje, para que você possa estar abrigada, escondida, guardada, protegida no esconderijo do Altíssimo. Essa é a vontade de Deus. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel nas covas dos leões, ou na cova dos leões, fechando-lhes a boca. A mesma coisa foi com seus amigos, Medraque, Sadraque e Abednego. Eles não foram livres de serem jogados dentro da fornalha. Mas lá na fornalha, eles que estavam habitando no abrigo de Deus não foram tocados, não queimou nem só um fio de cabelo deles. Então, Deus é assim. Ele cumpre a sua palavra. A sua palavra é abrigo para aqueles que nela confiam. É abrigo para aqueles que nela firmam a sua fé. É abrigo para as pessoas que são de Deus, que verdadeiramente assumiram a fé no Senhor Jesus Cristo acima da mãe, do pai, dos filhos, da família, da sua vida, do seu dinheiro, dos seus projetos pessoais. Deus é com aqueles que o honram. Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos, desprezados. Então, quando a pessoa é levada, por exemplo, na cova dos leões, mas ela não tem a sua vida firmada, fincada na rocha que é Jesus, então os leões tragam essas pessoas. Então você vê muita gente sendo tragada pelos leões desse mundo, justamente porque não tiveram suas vidas alicerçadas, fundamentadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, extremamente importante. Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida mais do que a mim, também não é digno de mim. Então, o que significa amar ao Senhor Jesus? É andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua integridade, seu caráter. É andar com uma vida da qual não tem que se envergonhar de nada. Anda com a cabeça erguida, porque a sua consciência é limpa, pura. Então, uma pessoa cuja consciência é pura, é lavada no sangue do Senhor Jesus, está santificada, separada, está firmada no seu compromisso com o Senhor Jesus, então, na hora do sufoco, então as asas do Altíssimo guardam, protegem essa pessoa. Então você deve ter visto aí, deve ver muitas pessoas
que eram isso, eram aquilo. Ah, eu era pastor, eu era bispo, eu era obreiro, eu era. Eu era porque, na verdade, nunca foram. Porque quem verdadeiramente é de Deus, permanece para sempre. É como o próprio Deus disse: eu sou. E quem é dele é e mantém-se nele por toda a vida. Então, se você, amiga e amigo, você tem se iludido com a emoção, com o sentimento, apenas o sentimento do que está escrito, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e meu baluarte. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você conhece isso. Mas só que você também está caída, ou caído. Você está caindo. Como é que pode? Eles estão caindo 1000 e 10.000, mas você também está caindo. Como pode? Mas você não sabe dessa palavra? Sei. Você não tem confiado nessa palavra? Tenho. Não, se você tivesse confiado, você estaria de pé. Essa é a realidade. Entende, minha amiga, meu amigo? Deus é grande. Ele não faz nada imperfeito. Nada. Ele é perfeitíssimo. E não faz coisa pequena, porque ele é grande. Agora, infelizmente, o ser humano que tem a escolha, que tem o direito de escolher, de optar pelo bem ou pelo mal, faz normalmente a escolha do mal e, obviamente, vai colher os frutos dessa escolha. E o que Deus pode fazer? Deus é comigo enquanto eu for com Ele. Se eu o deixar, Ele vai me deixar também. Isso é claro, isso é óbvio. Eu sirvo ao meu Senhor. Eu o sirvo com muito prazer, com muita satisfação. Eu sou feliz por servi-lo. Mas se um dia eu o deixar, que não vai acontecer, mas se eu o deixar, é óbvio que ele também vai me deixar. Então sou eu que escolho. Sou eu que determino. Se fosse Deus escolher as nossas, o nosso destino, fazer o nosso destino, Ele queria o melhor para todos nós. Mas só que Ele nos deu o direito, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre comer ou não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, minha amiga e meu caro amigo, use a sua fé com sabedoria, com inteligência. Não basta você dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que está faltando tudo. Por que está faltando? Porque o Senhor não tem sido seu pastor? Porque o Senhor não tem sido fiel no pastoreio de você? Não é isso. O problema é que você não tem sido ovelha do rebanho do pastor, do bom pastor. E aí você sofre as consequências, porque você está sozinha. Minha amiga, meu amigo, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que pecar, atrair, beber do seu espírito. Não basta a letra. Não basta a letra, porque a letra mata. A letra faz as pessoas serem fanáticas. O que faz a diferença é o espírito
espírito da palavra. O espírito da palavra. O espírito da palavra faz você receber a fé inteligente, a fé que raciocina, a fé que contraria as fés deste mundo. A fé que é inteligente, que pensa, que avalia, raciocina. Você sabia? Eu tive conhecimento de Jesus quando eu tinha 18 anos, um pouco até menos. Mas eu só entreguei a minha vida para Ele com 19 anos. Eu levei mais de um ano para me converter. Sabe por quê? Porque eu estava pesando, todo o tempo eu estava pesando entre seguir Jesus e ser servo dele ou continuar servindo aos meus desejos, aos meus projetos, à minha vida. Mas quando eu decidi entregar-me, quando eu decidi entregar minha vida para Ele, então eu fui com tudo. Porque para mim é assim. No que diz respeito à fé inteligente, eu sou radical. É ou não é. É tudo ou nada. É tudo por tudo. Então, eu tomei a decisão. Deus, a partir de então, começou a orientar o meu intelecto, dirigir, ensinar. Ele não fez do meu ser um robô, não. Mesmo tendo recebido o Espírito Santo, eu tenho e sempre terei o direito de escolher ouvir a sua voz e obedecer, ou ouvir a sua voz e desobedecer. Isso é um direito meu. Ainda que nós queiramos seguir o nosso desejo, as nossas cobiças, ainda que nós queiramos servir a nós mesmos, para mim não dá, porque eu prefiro a morte. Porque eu sei o que é servir a mim mesmo. Eu sei o que significa isso. Pelo tempo que eu servi a mim mesmo, eu experimentei a dor, o sofrimento, o descaso, o desprezo, etc, etc, etc. Mas quando eu decidi colocar tudo no altar, toda a minha vida, todo o meu futuro, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, eu deixei tudo no altar. Fiquei vazio, fiquei nu, completamente nu. Então, Ele me encheu do Espírito Santo e me deu a direção para seguir. Então, até hoje, são 57 anos, vai fazer 58, nós estamos nessa fé e graças a Deus, Ele tem me livrado da cova dos leões, Ele tem me livrado da fornalha acesa, Ele tem me livrado dos desertos, nos desertos, Ele tem me guardado. Por isso, eu tento passar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. E não adianta você simplesmente recitar textos bíblicos, pensando que aquilo ali vai se cumprir na sua vida automaticamente, que não vai. Não vai. Não vai. Você tem que beber do espírito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, hoje, à noite, logo mais, às 8 da noite, nós vamos falar mais a respeito
desse abrigo de Deus, do esconderijo do Altíssimo. Nós vamos falar mais como você pode entrar no esconderijo do Altíssimo. O que você tem que fazer? O que você tem que entregar? Como você tem que fazer para receber o Espírito de Deus para que Ele faça morada em você e você faça morada no seu esconderijo? Oh, minha amiga, meu amigo, eu gostaria muito que você entendesse isso. Eu gostaria demais que você compreendesse isso. Deus é grande, é perfeito, é amor, é misericórdia, é compaixão, mas Ele, acima de tudo, se é que podemos falar assim, Deus é justiça. É justiça, Ele é justo. E Ele não compactua com as injustiças, com os pecados, com os erros. Ele não compactua com a nossa vontade, os nossos ímpetos, nossos instintos. Ele não compactua. Ou você faz a vontade dele e recebe os seus benefícios, como colheita dos bons frutos, ou você não faz a vontade dele e vai sofrer as consequências. Essa é a realidade. Sabe? Salomão disse assim, muito legal, Salomão, depois de ter tudo, de ser o homem mais sábio do mundo, nunca houve e jamais haverá um homem tão sábio quanto Salomão. Nunca houve nem jamais haverá um homem tão rico quanto Salomão. Mas ele viu que toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza, toda a sua glória era vaidade. E ele chegou ao ponto de dizer assim: quem ama o dinheiro jamais se satisfará. Eu acrescentaria o seguinte: quem ama alguma coisa nesse mundo jamais se satisfará. Jamais se satisfará. Então, se você quer uma vida abençoada, faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Ele, mas vá com tudo. Coloque o seu tudo no altar. E, na realidade, o tudo que você tem, ou que você venha a ter, diante do que o altar oferece, aqui para nós, não é nada, né? Não é nada. Porque o que nós temos para dar para o Senhor que vai acrescentar para Ele? Só tem uma coisa que nós podemos oferecer ao Senhor que vai acrescentar para Ele. É quando nós tomamos o cálice da salvação, invocamos o nome dEle e o honramos com a nossa vida, dia após dia após dia. Isso significa habitar no abrigo de Deus, morar no esconderijo do Altíssimo e viver seguro, tranquilo e em paz, consigo mesmo, sobretudo com Ele. Deus abençoe e até logo mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.